Muito boa noite a todos, boa noite a você de casa, onde quer que esteja, nossa cativa audiência, nossa adorável audiência, a família e também as pessoas que estão nos assistindo em tantos lugares por aí afora. O Panorama Regional está entrando no ar, são 19h04, estamos na terra do Padre Cícero Romão Batista, Juazeiro do Norte, Ceará, região metropolitana. O Panorama Regional dessa terça-feira traz seus convidados. Teremos um papo, muito interessante. Vamos falar da sétima arte e, na sequência, também vamos ter música aqui ao vivo no programa. Antes da gente conversar com os nossos primeiros convidados, eu quero dizer que você pode acompanhar a TV Padre Cícero não só pela Brisanet, operadora de TV, e canal por assinatura, no canal 171, como também na TV Juazeiro 7.2 em sinal aberto para toda a região do Cariri. Nós também estamos à sua disposição nas nossas plataformas digitais. Aqui do meu lado, você vê aí o nosso Instagram, o nosso YouTube, que é o nosso canal, o Facebook, também o site da TV Padre Cícero. Agora um detalhe. No site da TV Padre Cícero, à distância, você pode acompanhar a nossa programação em tempo real. Tudo o que acontece em nossa programação. Da mesma forma, você, na palma da mão, nos acompanha no conforto do seu lar, onde quer que você esteja, através do nosso app, que você pode baixar aí pelos aplicativos, aliás, pelos portais, Google Play e Apple Store. Tá certo? Ficamos juntos aqui até às 21 horas, com muita coisa boa para falar. E como nós dissemos no início do programa, e é claro, eu quero aqui fazer uma justificativa, nosso querido Bulhões não está do meu lado para dar o boa noite a ele, está resolvendo problemas, digamos assim, assuntos particulares, e para ficar no seu lugar, está aqui, a sua réplica em miniatura, um presente da dona Mundinha Dantas, assim, Regi? Que esteve conosco ontem aqui no programa Panorama Regional, uma cópia fiel, digamos assim. Ô, Regis, não ri, rapaz. Não ri, rapaz. Estou falando que é uma cópia fiel porque o teto solar está simplesmente idêntico. Mas deixando as brincadeiras de lado, gente, vamos conversar aqui com os convidados de hoje. Como eu falei, vamos falar da sétima arte, falar de cinema e vamos falar de artistas, de produções nossas, por que não dizer assim, aqui do Cariri. Estou aqui com a nossa amiga Chayene Alencar, ela que é atriz, ela que é produtora também, tem umas multifacetas que a gente vai conhecer já já, e também o Jaildo Oliveira, que é professor de arte, e ele fala que nas horas vagas também é cineasta. E acredito que é assim, hein? Até porque tem um filme que vai estrear aqui na TV Padre Cícero hoje à noite, depois do Panorama Regional, depois das 21 horas, um filme que você vai saber já já, tá? Um pouco mais sobre ele. Não vamos contar tudo, que não perde a graça. Vamos começar pelas mulheres, como manda o bom manual. Boa noite, Chayene. Tudo bem, querida? Boa noite, Léo. É um prazer enorme estar no programa. É a primeira vez que venho aqui, Eu estou muito feliz. Já vim uma vez acompanhando o meu irmão gêmeo, eu brinco com ele. Sim. Em relação a isso, numa entrevista que ele estava, E logo após me foi feito esse convite. Então, gratidão, estou muito feliz de estar participando hoje com vocês. Que maravilha. Jaildo, boa noite, querido. Boa noite, Léo. Boa noite a todo o pessoal que está aí nos assistindo agora, Tanto pela TV quanto também pelas redes sociais. É uma satisfação estar mais uma vez aqui neste programa Panorama Regional, E desde já quero agradecer aqui ao convite, pela TV e por essa emissora que leva o Cariri, a terras muito mais distantes, Então, muito obrigado. Verdade. Quem é Chayene Alencar? Para quem não conhece, porque você tem um monte de seguidor aí, tem um montão de fãs, não é isso? Pelos seus trabalhos, enfim. Fala aí um pouco de você. Eita, que missão difícil falar sobre a gente, Bom, eu sou bacharel em Direito, Estou terminando minha especialização em Criminologia e nessa área também eu abordo os direitos culturais, Sou da arte há muito tempo, desde criança. Meu primeiro roteiro eu tinha 9 anos de idade, E desde então eu em Potengi, Um beijo para Potengi, tem um monte de gente lá me assistindo. E comecei toda essa minha trajetória artística no Potengi, na minha cidade. A gente criou um grupo que se chama Fulô da Catingueira. A gente chegou a ter 100 integrantes, Então eram pessoas que trabalhavam, atuavam, e a gente fazia peças de forma totalmente independente. O grupo ainda hoje existe,
né? A gente está aí entrando numa pré-produção novamente com a Flow Filmes, junto com o Jaildo, que depois eu vou falar mais detalhado. E Chayenne Alencar é essa sonhadora, essa amante da arte, do direito, né? Que fica unindo o tempo inteiro essas duas áreas. Eu já tenho algumas produções também dentro do direito, como documentários jurídicos, e faço oficinas também nessa área. E no cinema, o meu foco, a minha veia artística, o motivo por eu ser conhecida, aonde eu vá, Léo, é porque eu sou do terror. Nossa Senhora, então a gente vai ter uma entrevista tenebrosa, vai ter muita coisa interessante. Como é que nasceu esse laço de amizade que foi também para o lado profissional, foi para o lado da arte? Como é que foi a união de vocês dois, Jaildo? Então, Léo, a nossa amizade, né, surgiu muito recente, né? Surgiu em dia 8 de setembro de 2017. Foi num curso que a gente fez, né? Chayenne estava produzindo esse curso na época, e era um curso que estava sendo promovido, né, pela a Chayenne e o Lamarck. E tinha a presença do ator global Miguel Nader, né, que foi um dos ministrantes desse curso, e foi nesse contexto que a gente se conheceu lá em Crato, né? Então, a partir daí, já de cara, antes mesmo da gente se encontrar pessoalmente, a gente já trocava mensagens, porque eu estava interessado em saber como era o curso e tal, e eu perguntava todos esses detalhes para a Chayenne, isso pelo WhatsApp, né, ligações, mensagens. E já rolou assim, uma afinidade muito grande de cara, sem a gente se conhecer. Quando a gente se conheceu presencialmente, aí pronto, assim, virou esse laço, né, essa amizade que grudou. Até hoje, assim, a gente se dá super bem, né, e assim nasceu esta amizade, e também a gente acabou levando para o lado profissional, né, para o lado dos filmes. Então, eu acho que essa afinidade rolou porque a gente tem muita coisa em comum, né, Chay? Chay já desenvolvia os projetos dela dentro da área de cinema, de teatro, em Potengi. Eu fazia algo parecido também na cidade de Milagres, de onde eu venho, né? Então, esse contexto, né, de onde a gente vem, de cidade pequena, né, em relação à cidade de Juazeiro, a gente encontrou muita coisa em comum, né? E o pontapé, assim, acho que a peça fundamental mesmo dessa amizade foi o amor e a paixão pelo fazer do cinema, né? Então é isso que nos uniu. Até hoje a gente está aí nesse grude só, né? Num grude só. E como é fazer cinema em nossa região, em Potengi, em Milagres? Quais são os desafios que vocês enfrentam? Como é que é essa batalha? Eita, a gente enfrenta muitos desafios, né? Eu acho que um dos principais é essa falta de apoio financeiro, essa falta de recurso, que é impossível a gente não mencionar, porque existe. A gente sabe que a cultura hoje e o audiovisual, né, está super em alta, principalmente nesse momento de pandemia. Acho que todo mundo se rendeu aos meios audiovisual, né? Teve que se moldar essa nova realidade. E desde antes a gente já produzia, já sentia essa dificuldade em relação a essa questão financeira, de ter mesmo recurso para investir mais no filme, mas também, de uma certa forma, essa mesma falta de recurso que a gente tem do poder público, de empresas privadas e afins, a gente tem acho que é um impulsionador muito maior, que é a população, né? É muito impressionante quando a gente chega em Milagres, lá no Cajuí, e vê a família do Jaildo, vê as pessoas que moram lá, todo mundo envolvido na produção de um filme. É do mesmo jeito quando você chega em Potengi e eu falo pro pessoal do meu grupo, gente, Flow, sempre chamo todo mundo, porque é muita gente, então eu sempre trato todo mundo como Flow. Então, Flow, vamos se reunir, vamos produzir, e eles vão, sabe? Sem essa coisa do será que vai ganhar dinheiro, será que vai dar certo, será que vai fazer isso. Então, a gente consegue fazer cinema independente com muito esforço, mas é esse amor que o Jaildo fala, né? Esse amor que uniu a amizade, que também está unindo e prosperando muitos projetos na área do audiovisual. Hoje eu acho que a gente tem a propriedade de falar, né, não só na região, mas também em outros lugares, que a Flow Filmes ela já é conhecida
porque é muito fácil você reconhecer um trabalho da gente, né? O Jaildo atuou muito como diretor de fotografia, e a fotografia dele é muito única, né? E a minha parte, quando você... Tem até o filme dele, O Valor do Tesouro Perdido, que tem uma cena exclusiva, que é um massacre, que foi eu que escrevi. E aí... E nessa cena, as pessoas assistindo e já falaram, né? Ah, aposto que foi Chayenne que escreveu. Então, existe essa identidade no audiovisual que a gente fica muito feliz quando as pessoas reconhecem que tem o seu dedo ali naquela produção. E como é que reconhece quando a obra da Chayenne, hein? Como é que como é que a gente identifica isso, na sua opinião, Jaildo? Olha, essa característica da Chayenne, né, é única, porque todo mundo, quando ouve falar do nome Chayenne Alencar, automaticamente já associa ao terror. Ao terror. Né? A gente brinca, né, porque ela diz que tem o rostinho bonito, né, tem o rostinho meigo, mas por trás tem o terror. Então ela toca o terror no filme mesmo, né? Uhum. Então é isso, né? O que a Chayenne falou agora, né? Tem um fundo de verdade, porque Chayenne é a bruxa que engana, né? Que ela é bonita. Meu Deus, tudo, que absurdo. E por dentro ela tem um montão de pensamentos macabros, né? Cabe aquele ditado, né? Quem vê cara não vê coração. Nesse caso, ela é assim. Não acredito que eu vim da TV. Aos filmes, né? A gente está falando aqui de filmes, de ficção, né? Na realidade, né, é outra história, né? Na realidade, ela é um doce de pessoa para conviver, é ótimo, maravilhoso. Engana que eu gosto. Mas é isso, Léo, né? A gente tem essas características que até as pessoas reconhecem, né? O que Chayenne falou, de fato, acontece, né? O terror não tem como dissociar de Chayenne, né? E por que você se identifica tanto com o terror, Chayenne? Como é que nasceu isso? Você desde criancinha, quando você tinha 9 anos de idade, escreveu lá uma peça? Isso. Como é que foi? Léo, é muito interessante, né? Porque na minha família eu tinha uma tia que hoje ela já é falecida, a tia Fia, e todo lugar que eu vou eu sempre falo um pouco sobre ela, porque ela foi a pessoa que realmente era o tipo de pessoa que me via assistindo TV e dizia: levanta daí, vai escrever uma história. E eu não sabia como escrever uma história. E ela: não, pensa numa palavra, forma uma frase, vamos criar os personagens. E eu sempre caminhava muito para um lado meio suspense, não era terror ainda. E aí eu, muito pequena, acho que Luara está ouvindo essa entrevista, é uma amiga minha, amigaça até hoje. E eu estava na casa dela, ela gostando muito de filme de terror, eu muito medrosa, criança, e ela teve a decência de me trancar num quarto. Meu Deus! Para assistir O Brinquedo Assassino, em fita cassete. Aí eu passei, assim, 3 dias sem dormir, porque meu quarto até hoje é cheio de bonecas. Né? Então... Bonecas assassinas? Não, não. Calma. Vamos lá. Calma. Aí Minha mãe surta com isso. Depois de ter visto o filme... Aí depois que eu vi o filme, aí eu fiquei, né, passei uns 3 dias assim sem dormir, mas depois comecei a ter muito interesse sobre o terror. Então comecei a assistir muito filmes de terror. E aí todas as minhas histórias tinham essa vertente. Eu lembro de uma vez eu criança e eu escrevi uma redação na escola, que era muito livre. E eu lembro que era sobre o Natal, estamos chegando aí na época do Natal, né? Já estamos. Sim. E aí eu escrevi uma redação que a minha professora chegou para mim e disse: não, vou ler. Não vou ler na sala de aula, Chayenne, pelo amor de Deus. A professora falou: não, jamais. Foi. Isso não é Natal. Que era a história de um velhinho que se vestia de Papai Noel, tinha um quintal enorme no fundo da casa. Nossa. E cultivava uma árvore de Natal. Só que os enfeites, as bolas, né, dessa árvore de Natal eram cabeças de criança. Sim. Era um assassino, né? Então ela: meu Deus, Chayenne, como é que você escreve isso? E aí eu comecei a escrever histórias de terror. Quantos anos de idade? Nossa, eu acho que eu devia ter uns 12, 11. Isso foi a primeira vez que você tocou o terror? É. E aí, desde novinha, eu comecei com um grupo de teatro e as peças também voltadas. Aí, quando eu entro na faculdade, né, que eu começo a estudar direito, eu comecei a abordar o terror, mas também com uma finalidade social, para que a gente pudesse abordar através do audiovisual, trazer mensagens, né? Então, às vezes a gente acha que o gênero terror, o horror, não traz nada de bom.
né? Só traz medo. Ah, não, vamos assistir só para trazer medo. E a ideia não é essa. Sempre traz uma mensagem, além do terror, né? Além dos elementos que abordam nessa área do cinema. E aí, desde então, eu não só escrevo essas coisas. Jaildo, quem assiste, estou falando quem assiste, não é quem produz. Quem assiste filme de terror, você acredita que essas pessoas adoram filme de terror, são fascinadas por sangue, cenas fortes, elas guardam um pouco de maldade e perversidade dentro de si, não? Ou isso é apenas você aprecia porque gosta da arte? Eu acho que há casos e casos, né? Sim, sim. Mas assim, eu creio que não. Eu acho que as pessoas podem assistir só pelo fato de gostar de ver mesmo pela arte. E acho que não necessariamente essas pessoas são maldosas, né? Sim. Eu não creio nisso, não. Não me complica, Léo, não me complica. Não, mas porque tem gente que adora, eu não sei, tem gente que assiste e não tem medo, não tem pesadelo. Eu tenho pesadelo. Se eu assistir a filme de terror, eu tenho pesadelo na noite. E se eu comer mal, também tenho pesadelo. Porque eu pergunto assim, porque tem gente que parece que está assistindo uma comédia. Né? Tem gente que chega até a rir, né, com filme de terror. Você concorda comigo? Sim, concordo. Realmente tem esses casos, né? Por exemplo, o meu já é diferente porque eu produzo. Então eu não sinto medo quando eu assisto um filme de terror. Seu olhar é aquele olhar por trás das câmeras. Isso. Já é um olhar mais técnico, exato. Então eu não fico com medo. Independente do filme de terror que eu assisti. Hoje eu tenho o boneco assassino em casa e não tenho medo, né? Tem gente que tem medo, né? Mas é bem tranquilo, porque você começa a enxergar essas produções com esse outro olhar, porque você já produz aquilo, né? Então, da mesma forma, por exemplo, o Alone, que é o filme que vai estrear hoje aqui na TV, o que é que acontece? Tem muitas crianças nesse filme, e é um filme de terror, né? A gente gravou no hospital abandonado. Só que todas essas crianças, a gente tem sempre uma preparação de elenco, que é para poder envolver essas pessoas, ensinarem elas a atuarem, porque é diferente a atuação do cinema para o teatro, né? E hoje eu sou professora de atuação, e aí eu faço essa preparação com as crianças, inclusive, as crianças participam de toda a produção do filme, caracterização, justamente para ver como é que é feito o sangue, como é que é feito os cortes. E você vai ver, né, quem assistiu o filme, vai ver que tem muita criança que você jura, meu Deus, como é que essa criança topou fazer isso? Então, tem muito essa coisa dos bastidores. Certo, tem umas fotos aí para a gente ver, o pessoal agora vai mostrar para a gente, eu queria que vocês comentassem. A Chayane, o Jaildo, enfim, comenta pra gente. Essa foto aí. Ah, essa foto sou eu, Donilton e a Dandinha, né? O Donilton, ele faz um palhaço, faz o clássico palhaço assassino que a gente vê nos filmes. Aí é uma foto que foi tirada no local do filme, né? No hospital abandonado, está desativado em Potengi. Né? Esse hospital está desativado há mais de 25 anos, então a gente se reuniu e foi gravar. Essa é a Ronise, também faz parte da produção e fez uma participação. Aí foi o nosso primeiro filme. Nossa, eu fico olhando as fotos assim, voltando no tempo. Esse é o Eudes. O Eudes é um amigo, assim, meu Deus, meu braço direito também nas produções. Ele é cinegrafista, produtor em Potengi, né? Então ele fez o Alone comigo. A Ana Heloísa tá uma moça, essas meninas estão tudo maior que eu hoje. Que época é essa foto? Essa foto é de... Foi em 2016. 2016. No final de 2015, mais ou menos para 2016, foi o período que a gente estava gravando. Né? E aí você vê um rebatedor improvisado. Sim, para quem não sabe o que é rebatedor, explica direitinho. Você é do cinema. Rebatedor, né, a gente usa quando está muito claro, quando está muito escuro numa cena, né, a gente consegue localizar, dar uma direção melhor para essa luz. O desvio do foco do sol, né? Seria mais ou menos isso? É por aí? Há essas duas funções, né? Porque você pode usar o rebatedor branco para iluminar uma determinada área que você deseja, ou você pode subtrair essa quantidade de luz, né? Usando um rebatedor escuro, né? Uma cor preta ou um tom mais escuro. Que aí isso é usado quando você tem uma luz muito forte incidindo sobre aquele objeto ou aquela pessoa. Então você pode usar para essas duas funções, né? Ou adicionar ou subtrair a luz, a intensidade da luz. Você falou em luz agora, a gente nota que a maioria dos filmes de terror
são feitos em ambientes noturnos. Por que isso, Jaildo? Não funciona de dia também? A gente não tem medo de dia, só de noite? Então... Que é o mesmo lugar, né? Eu tenho essa de Sim. dizer assim, às vezes, quando eu era bem menor, mais novinho, melhor dizendo, eu tinha medo, né, de algumas coisas, porque minha mãe contava muita coisa de alma, e meu pai também, essas coisas de quem é do interior, sou do sertão da Paraíba, ali de Souza, na Paraíba. E na nossa cultura, a cultura dos nossos pais, nossos avós, eles tinham essa de contar as coisas de aparições, né? E daí isso era para prender a gente em casa e pôr para dormir, né? Então a coisa que eu pensava assim, quando eu ia dormir, apagava-se as luzes, né? E quando no outro dia eu via, não, mas eu tinha medo quando as luzes estavam apagadas. Por que eu tenho medo quando as luzes estão apagadas? Quando eu sei que quando é de dia, não é aquilo que eu penso, está tudo claro, está tudo, né, tudo vivo. Porque só a noite dá medo na gente. Então, Léo, eu creio que tem a ver com a questão psicológica, né? Sim. Assim, a gente associa muito a questão do bem e do mal, né? Então, creio que também tem uma associação com a associação da luz, com o bem do escuro, da escuridão com o mal, né? Então, eu Sim. creio que deve ter também um fator psicológico incidindo sobre essa questão. Seria porque as almas são brancas, né, são cor de nuvem, será para isso? Não. Então, as almas, né, tem almas, né, que a gente chama de espíritos, né? Espíritos. Então tem os espíritos bons e os espíritos não tão bons, né? Uhum. Então, eu creio que tem a ver com isso. E a luz, né, geralmente quando se usa essa luz ou a ausência dessa luz mais forte, ela cria uma ambientação, ela cria uma atmosfera, né? A luz no cinema é muito utilizada para isso. Você que é fotógrafo, não é isso? Trabalha com a Sim, arte de também. fotografia cinematográfica. Isso. Sabe muito bem dizer isso, né? A fotografia tem uma coisa muito importante nesse momento aí do clima, da atmosfera, como você falou. Isso. Então, a luz, né, a própria arte cinematográfica, né, ela vem da fotografia. Então, fotografia, no grego, né, significa escrever com luz. Então, o cinema também precisa da luz para poder desenhar, para poder criar imagens. Então, tem a ver com isso. Então, no cinema, a luz é um fator, é um elemento fundamental para criar essa atmosfera, para criar o clima que o diretor deseja para uma determinada cena, né? E a cor também vai auxiliar nisso. Essa foto aí, Chayenne, esse momento. Pois é, aí é uma das cenas finais do filme, né? Esse filme é o? O Alone. É o que vai passar hoje, né? Aqui, depois da nossa entrevista, do programa. E aí essa foto é uma das cenas finais do filme, né? A gente estava gravando à noite essa cena, né? E aí realmente não é uma boneca, é uma criança, ela tinha 5 anos na época desse filme. Hoje ela me vê na rua, meu Deus, quando é que vai ter outro filme? Me chama para outro filme. E ela tem uma morte bem triste. É? No filme, aí, agora. Aqui é Essa a Angélica, né? sim. Ela faz uma personagem, uma figurante, na verdade. A gente teve muitos figurantes, os meninos participaram bastante. E a minha personagem, né? Ela conta a história dela que vai para um hospital para comprar o imóvel e ela acaba ficando presa lá. E ela encontra notícias de jornais com a foto dela dizendo que ela sumiu há muitos e muitos anos. E aí ela começa a ter essas aparições. E aí eu vou deixar vocês assistirem para saber o que é realidade ou não. E fala um pouquinho dos temas. Me fala um pouquinho dos temas. O que mais instiga as pessoas a assistir o filme de terror? Quais são os temas que mais ligam as pessoas à TV? Léo, o que desperta muito é o medo, né? É muito interessante, porque é realmente isso. Parece que você tem uma vontade, algo que desperta maior pelo medo, né? Então, até hoje, se você encontrasse em grupos de amigos, vamos assistir um filme, procura que é filme de terror. E as histórias mais comuns? Porque a gente sabe que tem o palhaço, como vocês acabaram Sim. de falar, que é super São clássicos, né? O palhaço, a serra elétrica, né? Sim. O vampiro. Isso. Quais são, hoje em dia, os temas, quais são os enredos, quais são as histórias que mais grudam a gente?
Hoje a gente vê muito, né, o sobrenatural. A questão mesmo do exorcismo, do espírito, são coisas que são abordadas com mais facilidades nas produções cinematográficas hoje. E por que isso? Por que você acha que agora tem essa tendência? Eu acho que é mais... não é que seja mais próximo, mas é porque é uma coisa tão, para algumas pessoas, tão incrédulas, que você fica com aquela dúvida. Será que isso existe? Será que isso não existe? Né? Então, você assiste um filme de terror, por exemplo, com espíritos, né? Você vê uma possessão e, de repente, você está em casa sozinha de noite. Aí você começa a imaginar, nossa, será que isso acontece? Será que isso não acontece? Então, esse medo instiga muito as pessoas. É diferente, por exemplo, o que, para mim, seria mais preocupante. Por exemplo, você assistir um filme como O Massacre da Serra Elétrica, que é um cara, ele não é um espírito, né? Ele é um assassino. Então, se você for comparar em relação a realidade, é mais comum que você se depare com pessoas que tenham esse lado meio psicopata, por exemplo, né? E aí a gente tem exemplos de grandes assassinos, né? Mas também esse lado sobrenatural é o que te traz essa curiosidade, sabe? De você... Será que... Às vezes você está dormindo, não sei se isso acontece com você, mas super acontece comigo. Às vezes eu estou em casa dormindo e escuto um barulho, aí eu vou lá ver o que é. Tem gente que não vai, né? Se enrola, dorme e não quer saber. Olha, aproveitando que você está falando isso aí, acho interessante que a Chayana, ela fala de terror e fica sorrindo. Meu Deus, que uma coisa. Não sei se o pessoal vai ter agora, Regi, um ratinho cineasta, né? Ele faz medo, existe um ratinho que numa determinada casa, ele faz uma presepada, lá não tem mais não, né? Não está mais aí, né? Esse ratinho, ele põe uma latinha na boca e sai caminhando com essa latinha na boca, imagina o barulho que vai dar, sabe aquela coisa, tac, 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 quando o pessoal vê um ratinho. Aí eu quero perguntar para o Jaildo, suspense e terror, são dois amigos igual a vocês dois? Não pode se separar? Ai, Léo, suspense difícil, terror? né? Porque isso ainda que é dessa área aí, mas eu creio que é um casamento legal. É um casamento... Eu acho que funciona bem quando Não você pode existir filme de terror sem suspense, não é assim? Vocês não acham? Com certeza. São duas vertentes que andam juntas, né? Porque existe um cuidado muito grande, Léo, quando você vai fazer filmes de terror. Porque, por exemplo, se você não tiver uma seriedade muito grande em relação ao roteiro do filme, né, a fotografia do filme, vira comédia. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de fazer filme de terror, né? Até porque, em alguns momentos, né, a gente produzindo mesmo, né, às vezes a cena é tão real que você começa a rir do medo do outro, meu Deus. Então, existe isso. Então, é muito divertido tá produzindo. Você fala, você fica rindo falando de terror, mas é porque é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, que para mim eu já vejo assim, todo mundo produzindo, a galera super se esforçando. Oficina e tudo, né? Essa coisa da construção e a trabalho. Preparação, eu acho que o que mais me prende, o Jaildo sabe isso perfeitamente, ele pode até dizer um relato aí depois, é a preparação de elenco. Porque hoje eu sou professora de atuação para cinema e eu estudo muito sobre preparação. Que, na verdade, é você tentar sair de você e vestir o corpo do personagem. Então, por isso que, às vezes, a gente assiste novelas e você olha assim, por exemplo, fulano de tal fez João, um personagem. E aí este ator vai fazer outro personagem e você não consegue desassociar ele do João. Porque ele fez tão bem, ele pegou tantas características na preparação que ele não consegue se desmontar. E o diretor também, ele tem eu acho que é isso, o diretor ele tem também um papel muito importante, porque ele faz a escolha, né? Sim. Daquele perfil, né? E o perfil se encaixa muito com a personagem, né? E isso é muito importante também para fazer com que o ator ele incorpore totalmente a personagem, não é assim? Isso, exatamente. É impossível você fazer cinema sem você ter um perfil. Né? Por isso que a gente procura muito, assim, eu sempre coloco nas minhas redes sociais, o Jaildo também, quando a gente está produzindo, porque sempre surge alguma vaga para algum ator, para alguém, para algum estereotipo que a gente está procurando e não encontra. Então, o cinema é muito disso. Não faz sentido eu pegar, por exemplo, uma jovem de 19, 20 anos e colocar para ser, de repente, uma senhora. Por mais maquiagem que eu utilize, não vai ficar, né, de acordo com a veracidade do filme. E aí, puxando esse gancho da preparação, o Jaildo pode até falar sobre a questão do valor tesouro perdido. Por favor, Jaildo. Então, Léo,
pegando aí a fala da Chay, né, isso funciona muito bem no teatro, né, quando você vai fazer um personagem, que você pode utilizar qualquer pessoa para fazer aquele personagem, porque no teatro isso é mais permissível. No cinema, não. O cinema é um tipo de arte que tenta imitar o mais próximo possível da realidade, né? Então, no cinema, isso tem que ser muito perfil, como o teatro é mais lúdico. Isso. Então, puxando para esse lado da preparação do elenco, né, vindo aí, a princípio, pela a escolha do perfil do personagem, né, essa preparação ela vai ser fundamental para que, de fato, o ator pegue essas características, né, ele já tem o físico ali, mas precisa se acrescentar outras características, outros elementos, para que aquele ator convença quem está assistindo que aquele personagem, de fato, ele está passando algo verossímil, né? Algo que se aproxima da realidade. A gente teve no filme O Valor do Tesouro Perdido, tem até aí algumas imagens que tem fotos? Tem um vídeo de preparação. Você ia falar da preparação também, é outro assunto? Isso, essa preparação ainda tem a ver com essa questão que a Cheyenne falou, né? Vamos lá, vamos ver, né? Esse é o vídeo. Isso. Então, eu posso ir comentando? Tem áudio? Tem áudio aí, Rê? Não tem, pode comentar. Pronto. Então, essas imagens são algumas... Aí eu só apresentando mesmo, porque são um making off do filme O Valor do Tesouro Perdido, né, que a Cheyenne ajudou a fazer a preparação do elenco. E nesse making off tem um pouco dessa preparação que a Cheyenne faz, né, que é um pouquinho mais na frente, que é o personagem de Seu Joaquim, que é um senhor de idade, né, que a gente fez toda a caracterização do Tônio, né, que é o ator que faz esse personagem. E aí a gente fez tanto a questão da maquiagem, como também a preparação. Cheyenne ajudou muito, né? Pronto, aí a gente tem a caracterização do Tônio, né? Porque ele faz dois personagens, ele faz o personagem do pai e do filho, né? Então a gente fez aí uma preparação. Cheyenne aí nessas imagens está fazendo a preparação, né, para o Tônio. Acho que Chay pode comentar um pouco. Essa preparação, para quem não entende, eu utilizo muita música, né? É o que a gente faz para que o personagem, para que o ator, na verdade, ele entre no corpo do personagem. Então, nesse momento, ele iria fazer uma cena que era muito forte, né? Ele perde pessoas queridas da família. Uma cena dramática. Isso, e ele precisava ter essa emoção, ele precisava chorar, e eu utilizo, aonde eu tiver, eu boto uma música e consigo fazer essa preparação, e era muito interessante, porque a família do Jaildo, né, chegava e dizia, meu Deus, a pessoa está chorando, o que foi que você fez? Ela é uma bruxa. Ela é uma bruxa, já isso. Brincadeira. Ela consegue fazer coisas que no filme O Valor do Tesouro Perdido, né? É um trabalho, né? Um trabalho algo sério, né? É o trabalho que a gente faz para poder chegar a isso que a gente quer, né? Ao estudo que a gente faz e a gente precisa chegar naquele ponto que a gente determina, né? Aquele personagem tem que estar aqui, nesse ponto, para poder atingir aquilo que a gente planejou e consiga dar aquilo, o up no filme, né? E aí, acho que é no outro vídeo, né, do making off, que tem Cheyenne fazendo também a preparação, né, de uma cena de espancamento, né, do marido que bate na esposa. E aí Cheyenne faz essa preparação, tanto com as crianças, né, que era uma cena forte, que as crianças precisavam chorar nessa cena. Pode até adiantar um pouquinho. E aí Cheyenne fez essa preparação das crianças e também do Tônio e da Corrinha, né, que fazem o casal. Sim. E aí Cheyenne fez toda essa preparação e a cena ficou assim linda, ficou belíssima. Não só essa, mas em outras. Pronto, essa parte aí, sim. Cheyenne pode até comentar. Também com música, né? Vocês percebem que... E quando eu estou fazendo preparação, Léo, eu não trato ninguém pelo nome. É o nome do personagem. Né? Eu lembro de uma parte interessante que a mãe mesmo, né, de uma das atrizes chegou, chamou ela pelo nome e a menina não atendeu.
Aí ela, meu Deus, que interessante. Eu disse, não, é porque ela está se concentrando para fazer a cena. Então, se você perceber, eu vou para o local do filme, né? Eu faço a preparação, ou eles todos juntos. E aí é um momento de agressão, né? Que as crianças se abraçam e choram bastante. Aí já é Chayenne tentando fazer o Davi chorar, O Davi né? chorar. Cheirando cebola, porque ele não conseguia chorar. Rapaz, Ele até não esse truque ele também. não ele se concentrava, Léo, e ele realmente Davi. adquiria isso. O Davi, ele realmente tinha a preparação. Ele conseguia. Só que ele não Quantos conseguia anos? chorar. Quantos anos ele tem? O tinha? Davi, acho que deveria ter uns 6, eu acho que ele tinha 7 6 anos. 6, 7 anos. E aí vocês tentavam fazer com que ele chorasse. Eu queria que ele chorasse, ele não chorava. Aí ele conseguia fazer toda a cena, né, a preparação e tal, ele levava super a sério, mas ele não conseguia chorar. Eu disse, não, peraí, pega uma cebola, vamos ver se esse menino cheirando cebola, se esse menino chora. Ele adorou a cebola. Eu fiquei com ódio. Chorou? Não. Não desceu uma lágrima. Mas a cena ficou linda, a cena dele. E a gente chegou a uma conclusão, porque assim, é fazendo e aprendendo, que às vezes o estar triste e o estar sofrendo não é necessariamente o estar chorando, né? Então ele passou essa verdade pra gente no filme, que foi uma coisa linda. Muito bacana. Filosofia isso, né? Tem aí o rato cineasta, né? Vamos soltar? Como é que ele faz medo em casa? Gente, imagina um barulho desse numa casa, você dormindo sozinho, né? Meia-noite, e você não vê nada, ninguém andando, só esse barulhozinho aí. Se a gente vê, esses são os bastidores de um filme de terror, viu? Chayenne, como ela falou, ela vai atrás. Eu ao contrário, eu acho que eu me enrolaria no lençol e esperaria amanhecer o dia. Gente, a gente comentou isso várias vezes aqui na conversa, que a TV hoje vai fazer a estreia do filme Elone, é isso? Que é da produção da Fulor Filmes, produtora, e é uma obra sua, é assim, Chayenne? E a gente tem uma peça, tem um trailer que vocês não viram ainda. Eita! Vamos lá, solta aí para ver como é que vai ser. Lembre-se, Heloíse, você não pode usar o relógio. Ele controla as horas dos espíritos. Doutora Ana, aonde você está? Doutora Ana. Doutora Ana, Oi, Théo. a senhora precisa de ajuda? Ah, não, obrigada. Está tudo bem. Só está com um probleminha com o de Alex. Alguém deve ter vindo atrás de mim. Meu pai. Meu pai deve ter vindo aqui. Um filme de Chayenne Alencar. Olha a produção do Júnior Bulhões, é assim? E aí, o que vocês acharam? Deu para Gente, traduzir? adorei. Deu demais. Ave Maria. E é tão gostoso você ver isso, porque o Alone é um filho, né? Acho que todo filme que a gente faz é um filho. E foi o meu primeiro filme, né? E os meninos do Fulô, é todo mundo de Potengi, né? Foi a produção do Eudes, o Eudes foi o cinegrafista da gente. E foi incrível a produção desse filme, porque as pessoas ficavam na calçada do hospital para ver. E todo mundo, é impressionante, porque assim a população se mobiliza, né? Quando o Alone teve a estreia, eu fiquei muito... Meus pais se preocuparam muito, minha família, né? Porque todo mundo sempre ajuda. Meus tios, minha tia Toninha, meus pais. Então, todo mundo contribui para as produções. E aí, quando foi o dia da estreia, chegaram para mim e disseram, Chayenne, a cidade está vazia. Aí, e estava tendo uma festa em Araripe, né, que é a cidade vizinha. Sim. Aí eu, meu Deus, está todo mundo no forró, não vai dar ninguém no meu filme, eu tô devendo.
Porque ainda tem essa. Você começa a comprar as coisas pro filme e, por exemplo, cidade pequena, né? Como lá em Potengi, todo mundo conhece todo mundo. Aí, eu vou pegar isso aqui, depois eu pago. Vou pegar isso aqui, depois eu pago. Então, eu tinha uma fichinha. Você estava com um caderninho para pagar muita gente. Eu tinha uma fichinha para pagar algumas despesas que eu tive, né? Aí eu, meu Deus, não vai dar ninguém nesse filme, e agora, não sei o quê. E ninguém na rua. Quando eu cheguei, a gente fez o lançamento numa quadra. O terror já estava acontecendo na vida real. Já estava acontecendo, né? E assim, são emoções que você passa fazendo filme independente, né? E aí a gente andando assim na rua e eu, meu Deus, não tem ninguém. Aí minha mãe falha, meu Deus, não vai dar ninguém, e agora? E ela preocupada com como eu iria ficar, né? Porque a gente, e os meninos também, a gente se dedicou muito. Quando eu cheguei na quadra, era a quadra do Menezes Pimentel, eu estudava lá. E aí, quando eu cheguei na quadra, estava lotado. A gente colocou 600 cadeiras, tem até uma foto aqui. Colocou 600 cadeiras e não deu. As pessoas ficaram em pé. Olha aí a quantidade de pessoas. Super lotação, hein? Muito. Nossa. E filme independente, sabe? Isso, para mim, para gente que produz, é um orgulho enorme. É um prêmio. É um prêmio. Né? E eu sou muito grata a Potengi, ao povo de Potengi, porque não existe, Léo, nenhum momento que eu chegue com uma ideia para produzir que a população não abrace. Sabe? Eu lembro de peças, de apresentações que eu fiz em lugares fechados, muito calor, iluminação péssima, né? Para você, sem acústica nenhuma, e as pessoas lá, assistindo, tirando foto, e eu, meu Deus! Que legal. Tem mais foto pra gente ver, pessoal? Se tiver, a gente vai passando agora para não perder tempo e agora aí. Aí foi a produção, né, do palhaço, do Nilton, ele teve que pintar o cabelo, e a galera é assim, é como vocês estão vendo, se joga mesmo no personagem, pinta cabelo, corta cabelo, né? Aí se maquiando Dandinha, nossa maquiadora artística, trabalha com a gente até hoje. Né? E aí todo mundo... Aí eu tinha acabado de gravar uma cena minha e estava dirigindo outra cena. Né? E as cenas do Alone, tem umas que é no hospital que funcionava, né? Que a gente pediu autorização e conseguimos, e outras no hospital abandonado. Aí a minha sobrinha, Clara... Botei minha sobrinha... Gente? Quem fez esse trabalho Dandinha. É um 3D, né? Faz. Nossa, esse corte aí foi maravilhoso. Ela demorou um tempão para fazer. Muito bem trabalhado. E é legal que o povo dorme, né? Ela maquia, o povo dorme, aí acorda já para gravar. Então tem essa. Aí a nossa atriz mais nova, ela estava com 4 ou 5 anos mais ou menos. Esse palhacinho que ela está segurando, eu encontrei no hospital. Não era de ninguém. Estava isso, lá, gente. E eu botei no filme. Inclusive, mãe, não joga fora. Ela está assistindo. Está descobrindo agora que eu tenho. Ela não sabia que não você sabia. tinha encontrado no hospital. Revelações aí ao Nossa. vivo. Mãe, não joga fora. Esse é o tabuleiro de Ouija. Até hoje eu tenho também, tá na minha casa. A gente usa o tabuleiro de Ouija no filme. Não usa para jogar, a galera usa no filme. Pela misericórdia. E aí tem... Essa é uma parte do grupo, né? Tem muita gente, vocês veem aí. Nem dá para contar direito e ainda está faltando gente. Olha. Então é muito, muito gratificante. Lá eu fico muito feliz, sabe? Quando eu chego no Potengi, apesar de estar morando em Crato por conta do trabalho e da especialização em Direito, quando eu chego em Potengi com uma proposta, é assim, é essa lotação. Não cabe as pessoas na minha casa. Ontem a gente teve... Aí é o banner oficial do filme, né? O meu tio Dedé mandou dinheiro para mim do Recife para eu fazer, um banner. De público aí. Tio, muito obrigada. Tem outro filme, inclusive, para o senhor patrocinar. Tá vendo? Ela agradece e já cobra outro. Já. O próximo. Eu queria agora que o Jaildo e você, eu queria começar pelo Jaildo aqui, discorresse sobre o seguinte pensamento que eu tenho, que eu vejo, né? A gente que trabalha no rádio, com comunicação, na TV também, eu também gosto de assistir filmes. Essa intimidade que as pessoas... O mundo da internet trouxe, para começar o meu raciocínio, o mundo da internet trouxe, dentre tantas coisas, uma intimidade das pessoas, e principalmente da galerinha, dos mais jovens, com as lentes, com as telas. Quase todo mundo hoje tem um celular, e faz seu filme em casa. Começou na selfie, depois foi para stories, aí vai, essa coisa toda. E esse novo comportamento,
essa intimidade com o celular, essa coisa de fazer o seu filme, ser o protagonista de sua vida nas redes sociais, isso tem contribuído para descolar as pessoas e começar a procurar. Você acabou de dizer que o pessoal se entrega às suas peças, né? Assim, aos seus trabalhos, se dando para ser um personagem, se doando. Você acredita, Jaildo, que isso tem contribuído, esse novo comportamento da era digital, em que todo mundo tem um celular e pode gravar a si mesmo, isso tem contribuído para descobrir novos talentos? Eu creio que sim, Léo. Porque, assim, principalmente agora, esse ano de 2020, né, com a pandemia, essa cultura digital, ela se expandiu muito mais, né? Porque as pessoas ficaram em suas casas, então esse contato com a tecnologia, com essas tecnologias de informação e comunicação, né, as TDICs, elas são ferramentas hoje fundamentais, né? O próprio celular é um mini computador na sua mão e você consegue fazer diversas operações, trabalhos, só com esse aparelho, né? E não seria diferente essa produção de filme, produção audiovisual como um todo, né? Gravar um clipe, um filme ou qualquer outra peça audiovisual, o celular veio contribuir para que essa produção ela aumentasse, né? E ela fosse mais democrática, as pessoas conseguissem ter mais acesso. E antes isso, né, há uns 15 anos, né, 10, 15 anos, isso era uma coisa assim tão distante da gente, né? Eu criança, no sítio, queria produzir coisas assim, filmes e tal, e eu não podia fazer isso porque eu não tinha acesso a tão fácil quanto a gente tem hoje. Sim. Dessas tecnologias. Então, esse acesso facilitou bastante, né? Prova esta, eu, como professor daqui da Escola Conserva Feitosa, aqui em Juazeiro, professor de arte, esse ano está com 15 dias, mais ou menos, eu realizei um festival com meus alunos, né, que era produzir filmes do seu cotidiano na quarentena. E aí eu fiz um festival, né, fiz premiação para eles, para incentivar, né, tudo isso, essa cultura, né, da linguagem audiovisual, né, que hoje a gente vive na era das imagens, né? Então, saber lidar com ela, saber interpretar uma imagem, né, seja não só a imagem, mas também o som, que também é uma linguagem própria, isso é fundamental nos dias de hoje. E sem dizer também que os meninos e as meninas estão mais desinibidos, né? Eles não têm mais medo da câmera ligada, né? Assim? É impressionante, né? Como as pessoas elas estão mais desinibidas, né? E aí, o TikTok, meu Deus, eu tô viciada nesse negócio. Explica pra galera o que é TikTok, né? Gente, o TikTok é um aplicativo que você se vicia. Eu falo isso porque eu me rendi esse bendito. Mas o que é que acontece? É um aplicativo que você treina a atuação. E eu passo para os meus alunos. Porque é um exercício, na verdade. É uma ferramenta de produção, né? Isso. E é um exercício, porque além de você estar dublando na mesma hora que você está ouvindo, né, na mesma sintonia da voz, você tem que fazer caras e bocas, que é a atuação facial que a gente fala, né? E é muito engraçado, é muito divertido. Inclusive, eu tenho. Você trouxe pra gente? Não, Ave Mas onde Maria. é que a gente encontra os seus? Onde a gente encontra? No meu Instagram tem, eu posto, galera. Põe o Instagram dela pra gente ver. Eu passo vergonha de graça no meu Instagram. É? Pode... Você é palhaça também no seu Instagram? Eu gosto. Ou você faz terror? Não, eu faço os dois. Faz os dois? Eu faço os dois, mas eu sou uma pessoa assim, extrovertida. Já eu até disse, a gente vai rir muito nessa entrevista. Eu, cara, por quê? Mas enfim. E eu gosto muito dessa... Jaildo falou dos alunos dele, né? E eu faço a mesma coisa dentro do direito, né? Porque o direito, né? A gente tem muitos juristas, advogados, enfim, profissionais da área jurídica que ainda infelizmente, tem um pensamento muito fechado para a cultura, para a arte. E aí, desde que eu comecei a cursar direito, eu descobri o meu lugar na área jurídica, que era estudos sobre direitos culturais, e tentar implementar a ferramenta do audiovisual nas faculdades de Direito. Então, eu me formei na Unileão, onde eu trabalho hoje. Lá na Unileão, eu tive a oportunidade de ser idealizadora e presidente do primeiro congresso, né, de Direito, Arte e Cultura do Cariri. E foi muito importante eu estar produzindo esse congresso, Léo, porque eu percebi
a má informação que algumas pessoas, inclusive da área jurídica, tinham em relação à cultura. Né? Então, eu chegava em alguns advogados, algumas pessoas extremamente reconhecidas que não conseguiam compreender a importância de se discutir cultura dentro do direito. E hoje o Congresso bombou, deu mais de 500 pessoas, né? A gente teve o Sérgio Mamberti, o Jean-Claude Bernardet, como outras pessoas. Então, pegando esse gancho aí do audiovisual produzido por cinema, dentro do direito eu faço isso, que são produções audiovisuais de documentário jurídico através do celular. Maravilha, que bom, você está quebrando barreiras, né? Isso é muito bom. O pessoal da produção está dizendo aqui para mim que tem um vídeo, um trailer para a gente ver. Solta aí, depois a gente comenta. Mas você não vai acreditar. O que é, menina? A princesa fugiu do castelo. Nós temos que encontrar essa menina. O que uma criança sozinha como você faz por essa floresta perigosa? Você vem comigo! Agora! Não tem ninguém aqui, menina. Eu preciso voltar pro castelo. Sabes muito bem que é perigoso estar fora do castelo. É perigoso estar dentro do castelo. Princesa, que bom que eu te encontrei. Não chegue perto de mim. Eu sei quem você é, meu pai falou. As pessoas, elas condenam o que elas não sabem. E elas não sabem muita coisa. A menina tem que ser destruída. Você tem certeza disso? Mais uma produção sua, não é assim? É nossa, dessa vez é nossa, né? Ótimo. Eu assino a direção, já eu do diretor de fotografia também, mas é a nossa produção porque é a Flow Filmes, né? A gente carrega nossa identidade. E é uma parceria com a Escola de Cinema, o Encena, que é uma escola internacional de cinema, onde a gente também trabalha, né? Jaildo trabalha mais nessa parte técnica, né? Dando aulas sobre como usar uma câmera, né, sobre as questões de equipamentos, iluminação, e eu fico mais na parte de atuação, direção. A gente tem o João Will, que é voltado para roteiro cinematográfico, e aí a gente forma a Flow Filmes com essa parceria com a escola. E o Alisson Flow, o né, Alisson na edição. Flow, exatamente, na edição, não pode esquecer. E esse filme, ele traz muitas parcerias, né, o Via Veritas, né, que também está com a produção da trilha sonora do filme. O que o filme conta exatamente? Olha, é uma história que é muito interessante, porque quando a gente está produzindo, a gente se preocupa em trazer uma mensagem. Então, o filme trata sobre uma violência doméstica, que é contada através de um olhar de uma criança de 10 anos de idade. Então, ela vê a violência muito fantasiosa, por isso que a gente tem tantos personagens da fantasia, né? Eu acho que você viu ali que eu sou uma bruxa, né? Não sei porquê. Me botaram para ser uma bruxa. Alô, olha, João Will. E ela adorou. Adorei. Aí eu falei para o João, deixa eu fazer uma participação, que ele é o roteirista, né? O João, deixa eu fazer uma participação, não sei o quê. Aí ele, você vai ser a primeira a morrer, só porque você... E a gente brinca muito. Então, esse filme é o nosso próximo filme que vai ser lançado agora no próximo ano. A gente está terminando as gravações, né? E esses atores é daqui da região do Cariri. Então, a gente recebe alunos de todos os lugares. É muito interessante isso, porque a escola nos dá essa possibilidade, né, de estar ensinando, estar aprendendo e estar produzindo. E como é que vocês estão se desdobrando com essa pandemia para produzir? Então, a gente estava assim num ritmo bem legal mesmo de produção, né? A gente iniciou o filme ano passado, né, Chay? As gravações, sim, né? E aí a gente já estava com todo um cronograma para terminar as gravações no início desse ano. Só que aí chegou a pandemia, né? A gente gravou algumas cenas em Santana do Cariri, né? Lá na cidade, na Euroville. E o restante das cenas ficou para a gente gravar, né, posteriormente, só que aí chegou a pandemia e aí acabou, né, as nossas esperanças. Veio o terror da pandemia e acabou qualquer peça de terror, né? Isso, a gente estava se programando agora para gravar as cenas finais em novembro, né, mas aí também dentro desse contexto de uma nova onda, né, de Covid, né, os casos aumentando, a gente decidiu mesmo, até porque tinha algumas suspeitas de pessoas, né, do elenco, né,
E aí a gente acabou cancelando as gravações para esse ano e deixamos para fazer isso o ano que vem. Tem uma foto aqui para a gente finalizar. Antes disso, deixa eu ver aqui um Marcondes Brasil. Tive o prazer de participar de um concurso de curtas-metragem lançado pelas as CRED, né? A CRED, Chayenne, não é isso? Estava lá com o curta Os Segredos de Marina. Meu Deus, esse menino desenterrou a minha vida. É sério? Por quê? Não entendi. Por quê? Porque O Segredo de Marina foi o primeiro curta que eu fiz na minha vida. É sério? Nossa, faz muito tempo. Eu acho que foi 2014. Uhum. Foi o primeiro que eu fiz, né? E eu faço... Meu Deus, eu só me arrombo nesses filmes. Eu sou traída nesse filme. Então, Alone... Desculpa, mas você não é o primeiro filme da Chayenne. Não é o primeiro, é o primeiro longa. É, o primeiro longa. É, o primeiro longa, mas esse, O Segredo de Marina, é um curta. E eu realmente participei desse festival, tá certíssimo. Menino, que memória boa. Quem quiser ver O Segredo de Marina? Tá no YouTube. Tudo tá no YouTube, é só colocar lá Segredo de Marina, traz assim o Chayenne Alencar que aparece. E eu fiz esse curta-metragem também em Potengi, né, com Rosenberg, Sandra Raquel, o Eudes, né, teve uma galera que participou. E a gente fez esse curta e conseguimos aí entrar nesse edital da CRED. Eu ganhei como melhor atriz e melhor roteirista. Eu fui roteirista também desse curta. E é baseado num cordel maravilhoso da Joseni Lacerda, lá do Crato. Um beijo, Joseni, sempre está acompanhando meus trabalhos. Vamos para a foto aí que... Agora aí. Ah, essa é Isabel Festini, né? Uma irmã para mim, ela que fez a trilha tema, né? A música tema do Alone. Então, as músicas que tem composição dela da banda Acrônimo, né? Existia essa banda na época e eu peguei as músicas e coloquei no filme. Foi bem, bem importante. Estamos no final, né, gente? Olha, a gente está chegando no finalzinho do programa. Passou rápido, a conversa é maravilhosa. Eu achei, devia ter 3 horas. Eu quero, Chayenne, te agradecer por ter vindo. Você tem uma luz, apesar de você fazer filme de terror, mas você tem uma luz muito boa. Espero que você possa despontar mais ainda, mais sucesso para você. Você é jovem, tem muita estrada para frente, você mostra que tem amor pelo que faz. E a gente espera tê-la aqui mais uma vez para contar de tantas outras produções, quem sabe pode rolar por aí. Ai, que maravilha, Léo. Eu sou super feliz, muito obrigada. Eu estou super feliz de estar participando. Gente, sigam a gente nas redes sociais, né? Eu vou fazer meu... Fique à vontade, por favor. Sigam a gente nas redes sociais, Flow Filmes, tá bom? Chay Alencar, o Jaildo Oliveira. Siga a gente está sempre postando sobre os filmes. Inclusive, a gente está numa pré-produção agora de um novo filme para o ano que vem, que é um filme de época. Vamos falar sobre o Barão de Aquiraz. Então, já fica em direto para você que tem dinheiro e quer patrocinar a gente. Opa, vamos lá. Quem quiser ajudar com o filme, como é que faz? Liga para onde? Liga para mim. Tem meu telefone aqui, que vai aparecer em algum lugar dessa tela. O telefone tá aí, o contato tá aí? Isso aí, ó, tá vendo? Por isso que eu gosto desse programa, o povo é rápido. Então é isso, muito obrigada. Eu fiquei super feliz, como eu disse, eu queria que o programa tivesse 3 horas, porque a gente começa a falar sobre filme e, gente, juntou uma pessoa do direito, que é cineasta, conversa demais, pelo amor de Deus. É bom, a gente aprende muito contigo. Obrigada demais, foi um prazer. Eu sempre amo estar com esse meu irmão, Jaildo, e vocês. Foi a primeira entrevista que a gente fez junto, hein? Foi, olha aí. Espero voltar com a Flow Filmes completa aqui. Beijo. Olha aí, a gente já deixa aqui, né? Estamos abertos a novos convites, já para falar sobre essa nova produção, né? Que a gente já está começando agora, né, Chay? Sobre o Barão de Aquiraz, que Chay falou aí rapidamente. Viu, Léo? Então, assim, se você quiser convidar a gente mais à frente... já não tenha dúvida que a gente vai querer vocês mais vezes aqui. Léo, se eu fosse tu, eu me convidava. Eu convidava Jaildo, porque eu sou do terror. Quando tu encontra uma mulher de terror, tem que convidar. Essa é a mulher que toca terror. Não é todo dia que você encontra uma mulher do terror, né? terror. E vai ser gravado em Potengi, Ceará. Olha que coisa boa, maravilha. Com grande elenco, inclusive globais. Então, assim, vai ser elenco de peso. Fica aí já a dica para... Maravilha. Gente, olha, a gente vai ficar por aqui com esse primeiro bloco do programa Panorama Regional, super tenebroso, cheio de muita coisa do cinema, do terror, mas o próximo bloco tem muita música, você vai curtir, o Panorama Regional volta já já. Lembre-se, Heloíse, você não pode usar o relógio. Ele controla as horas dos espíritos.
Doutora Ana, aonde você está? Doutora Ana. Doutora Ana. Oi, Theo. A senhora precisa de ajuda? Ah, não, obrigada. Está tudo bem. Só estou com um probleminha com o de Alex. Alguém deve ter vindo atrás de mim. Meu pai. Meu pai deve ter vindo aqui. Um filme de Chayenne Alencar. Baseado em uma história real. Alone, o início.